Bom, agora vamos falar sobre as monarquias nacionais. O que foram as monarquias nacionais? Né, o que foi o absolutismo? Como que se formou, né, as monarquias nacionais? Então, essa temática que nós vamos tratar para a nossa localização no espaço e no tempo, ela ocorre ali na transição de Idade Média para Moderna, dentro de um contexto europeu, da Europa Ocidental. Então, para chegarmos nisso, né, primeiramente, bora dizer o que seria essas monarquias nacionais. Lembrem que durante a Idade Média, é o que nós estamos tratando agora, a Europa ela estava fragmentada, quando falamos de poder. Né? Por que estava fragmentada? O rei ele era apenas uma figura simbólica. Havia um rei, vamos imaginar aqui da França, mas essa França ela era subdividida. Então, tinham vários senhores, chamados senhores feudais. E esses senhores feudais, eles administravam a justiça, esses senhores feudais, eles criavam leis, normas dentro da sua área de atuação. Nas áreas que eram consideradas dele, de uma terra que ele ganhou do rei, ele montava o exército dele e ele era a lei. Né? Ele era a pessoa que administrava, que organizava, que coordenava. Bem, tá, mas o rei não doou a terra? Sim, doou, só que ele não tinha poder sobre essas pessoas. Né? Porque senhores feudais, normalmente ele tinha ali, sendo cavaleiro, ele tinha uma série de pessoas, uma quantidade de pessoas grande, muitas vezes que compunham o exército particular dos senhores feudais. E esse rei, ele acabava ficando nas mãos dos senhores feudais. Por quê? Quando ele queria guerrear, por exemplo, tinha uma guerra, ele era um momento que o rei tinha poder. Né? Por quê? Porque ele convocava os senhores feudais e cada um deles trazia o seu exército para compor o exército do rei. Então, quer dizer, o rei ele não tinha como impor a vontade dele, porque ele dependia e muito dos senhores feudais. Então, quer dizer, o rei era uma figura simbólica. Verdadeiramente, ele não mandava. A não ser na área dele de feudo, que ele também era um senhor feudal. Né? Quer dizer, ele era um suzerano também, que ele tinha grande lote de terra e tinha influência em determinada área também, na área de atuação próxima a ele. Bom, nessa época, o que nós tínhamos ali de grande contribuição aí para esse poder, né, fragmentado até? Nessa época, temos que lembrar que a igreja ela tinha grande influência social. A igreja, nessa época, ela tinha grande influência política. E grande parte desses governantes, eles seguiam as normas da igreja, temendo, principalmente, não ir para o céu. Bom, então olha só, uma igreja influente, uma igreja que ditava normas, que interpretava a realidade social, que dizia o que era certo, o que era errado, uma igreja que não estava no poder, mas influenciava quem estava no poder. Então percebam só toda essa construção. Né? O rei, que não tinha poderes absolutos, quem mandava, cada um nas suas terras, eram os senhores feudais, era um poder fragmentado. Né? Bom, aí uma igreja também influente. Tanta influência que em 1095 o Papa Urbano II convocou os cristãos para as cruzadas. Lembre que as cruzadas, aquelas expedições armadas, né, organizadas, né, por reis, né, por particulares até, que pretendiam libertar a Terra Santa, a região de Jerusalém, né, que foi dominada pelos povos muçulmanos. Lembrando que, né, nem todos tinham um objetivo religioso. Alguns mercadores queriam dominar rotas comerciais, membros da nobreza, cavaleiros queriam conquistar terras. Alguns realmente tinham lá um sentido religioso. Mas o que vale para nós não é exatamente o que foram as cruzadas, mas as consequências dela. Né? Quer dizer, essas cruzadas, elas reabriram o Mediterrâneo ao comércio. E além de reabrir o Mediterrâneo ao comércio, elas acabaram gerando na Europa outros hábitos.
As pessoas na Europa passaram a querer consumir as especiarias da região da Índia ali. Tapete persa, a seda. Quer dizer, outros hábitos são agora colocados, né, em prática na Europa. Daquelas pessoas que participavam das cruzadas vinham com outros hábitos, desejo de adquirir determinados produtos. E aí, quem ia fazer esse comércio, né? Grande parte dos moradores dos burgos, né? Que eram aquelas áreas ali, aquela área que ficava ali no entorno do castelo, entre o castelo e a muralha, né? Durante a Idade Média. E esses moradores dos burgos começaram a realizar intensos comércios, né? Quer dizer, alguns até enricaram. Só que esses moradores dos burgueses, né? Eles se sentiam incomodados com a presença da nobreza, com a presença dos senhores feudais também, claro, da nobreza, né? Por qual motivo? Gente, em cada local que ele parava para negociar as mercadorias que trazia do Oriente, em cada local ele pagava um imposto. Ou seja, eram vários impostos a pagar aos senhores feudais, que, olhando por essa ótica, atrapalhavam o comércio, atrapalhavam a prática comercial. Quer dizer, a burguesia se incomodava com essa nobreza. O rei também, ele se incomodava com essa nobreza. Né? Quer dizer, para ele não era interessante, né, ter essa nobreza aí dividindo o poder com ele. O rei queria ter o poder. E a burguesia, para ela, era interessante eliminar essa quantidade absurda, segundo eles, de impostos. Essa burguesia, ela queria pagar uma quantidade menor de impostos. Ela queria que se uniformizasse, criassem moedas, que se criassem medidas de peso, né, por exemplo, para poder fazer relações comerciais. Isso não tinha ainda. Então, quer dizer, em cada local, uma moeda que fosse produtos apenas, que normalmente era só escambo, troca de produtos. Bom, aí o que vai acontecer? Bom, o rei queria poder, a burguesia queria o comércio. Para impor seu poder, o rei ele não tinha como, porque ele precisava de um exército. E o exército do rei, o grande exército dele, estava nas mãos de cada um dos senhores feudais. Ele precisava ter um exército permanente. Aí o que fez o rei? Conveniência dele. Ele se une à burguesia, estabelecem uma aliança. Nessa aliança, a burguesia financia o rei. Ela banca, quer dizer, ela dá os recursos financeiros. E quando ela financia o rei, ele monta o exército dele. Um exército mais profissional, mais bem equipado. Ele pode chegar lá com o senhor feudal e dizer, faça tal coisa. Mas eu não estou pedindo, eu estou mandando. Porque ele tem como impor a vontade dele, já que agora ele tem um exército profissional. Tá, mas nessa aliança, a burguesia banca e o que ganha essa burguesia? Ela banca o rei, financia o rei. Mas o que ela ganha do rei? Ela vai ganhar um imposto único. Não é o que nós temos aqui. Além disso, os saques das rotas comerciais eram frequentes. E agora o rei vai colocar guardas para proteger as rotas comerciais. Quer dizer, então, que para os dois foi interessante. O rei ganha poder, a burguesia ganha facilidades comerciais. Aí o que acontece também, muitos dos nobres, percebendo, né, que não tinha, vamos dizer assim, para onde, não tinham saída, acabaram se aliançando ao rei. Até porque nessa época também estão ocorrendo as revoltas camponesas. E aí muitos dos senhores, temendo uma revolta, temendo a morte, acabavam se colocando sob a proteção de um rei, buscando o rei. E quer dizer, o rei vai concentrando poderes. Então, a partir do momento, gente, que o rei, que ele quebra esses poderes paralelos dos senhores feudais, que ele vai acabando com o poder dos senhores feudais, ele vai gerar o que nós chamamos de o Estado Nacional, ou as monarquias nacionais. Né? Que seria isso? É quando há uma unificação de moedas, é quando vão normalmente adotar uma língua, a pesos e medidas também, o que vai ser usado para as práticas comerciais, também é unificado.
Quer dizer, isso é um Estado nacional. E que está relacionado principalmente com a quebra dos poderes paralelos. Ou seja, o rei centraliza o poder e forma aí as monarquias nacionais, o Estado Nacional. Né? Que até então você tinha um Estado fragmentado. Agora não. Você tem um Estado que tem uma pessoa na liderança, que tem o rei na liderança, né? O rei comandando as ações. Bom, nessa época, né, o que nós vamos ter de grandes mudanças, de transformações? As mentalidades, gente, elas estão mudando. Né? Porque muitas das leis que havia naquele período, né, eram leis locais. O rei começa também a impor uma universalização das leis. Né? Ele vai buscar muito do que era das leis romanas. Né? Lembre que as leis romanas, os romanos, eles foram excelentes nessa área. Lembre lá do Justiniano, quando ele vai compilar as leis romanas, vai reunir leis romanas, né, no corpo do direito civil, e agora essas leis elas são colocadas em prática novamente, para acabar com os poderes paralelos daqueles senhores feudais. E um outro ponto interessantíssimo também, né, já para o século XI, XII em diante, nós vamos ter as universidades ganhando espaço. Mas universidades não mais com ensino religioso como era antes. Porque as universidades até ali eram locais onde buscava-se explicar a existência de Deus e da alma. Ou seja, as universidades, as primeiras, estavam ligadas à questão religiosa. Eram instituições da igreja. E agora, essas universidades elas vão ser financiadas, né, por comerciantes, por outras pessoas, né, dentro da proposta do humanismo, né, quando o ser humano ele começa a ganhar esse poder de transformação, o ser humano ele começa a se livrar daquela de ser aquela marionete divina que se colocava. Dizia assim, só faz o que Deus manda, tu não tinha o livre-arbítrio. Agora não, quer dizer, eles começam a perceber o seguinte, que a pessoa ela pode ser responsável pelos atos dela. Isso aí, no outro momento, a gente pode falar sobre a escolástica, sobre mais o lado filosófico, né, da história. Bom, mas o que nós temos né, com essas universidades surgindo, né, desvinculadas da igreja, né, ela começa a mudar as mentalidades. E as pessoas começam, né, a construir novos ideais, novos pensamentos, que vão levar a essa centralização do poder, né, que vão levar também à reforma protestante, que vão contestar a igreja dentro da proposta do renascimento cultural e científico que passamos na transição da Idade Média para a moderna. Bom, então percebemos aí que as monarquias elas surgem normalmente a partir de uma aliança entre rei e burguesia, como nós mostramos há pouco. E a monarquia inglesa, né, como é que ocorreu a centralização do poder? Né? Como é que vai ocorrer a formação desse Estado Nacional? Gente, a monarquia inglesa, assim como a francesa, ela teve uma influência muito grande da Guerra dos 100 Anos. Né? Quando vai despertar nos ingleses e franceses aquele sentimento de pertença, de pertencer a algo maior do que um feudo. Porque até então a pessoa se ligava com o local de morada. Ah, eu sou da terra do senhor X e você da terra do senhor Y. Agora não, nós estamos lutando juntos. Né? Nós estamos lutando, estamos na mesma condição. O nosso inimigo comum é a Inglaterra, ou do lado francês, né? Ou do lado inglês. O nosso inimigo comum é a França. Então começa a criar ali um sentimento nacionalista, né? De pertencimento a algo maior do que apenas uma comunidade, um feudo, por exemplo. E quando é que essa monarquia inglesa ela começa a se organizar? Primeiramente, ela foi invadida, né, a região ali da Ilha da Bretanha, né, a região da Inglaterra hoje, ela foi invadida ali em 1066 pelos normandos. Quer dizer, os normandos chegam, né, que eram liderados pelo Guilherme, e eles dominam os saxões que habitavam a região. Quer dizer, então habitava a região da Ilha da Bretanha, Inglaterra, habitavam os saxões, que foram dominados pelos normandos. E esses normandos, liderados pelo Guilherme I, acabaram centralizando o poder, quer dizer, criou-se ali a base do Estado Nacional.
Então, centraliza o poder, ele busca a fidelidade das pessoas que o cercavam, e aí começa ali, gente, né, o que seria a construção do que é a Inglaterra como Estado Nacional. Ela começa lá atrás, né, antes mesmo, né, da Guerra dos 100 Anos, é reforçado com a Guerra dos 100 Anos, como eu falei agora há pouco, esse sentimento de pertença, mas primeiro nós temos aí uma centralização política a partir do Guilherme I. E depois, já do Henrique II, né, um tempo depois, né, já isso para o século XII, nós vamos ter a criação de um direito para todos, quer dizer, uma legislação que iria alcançar a todos. No início, quando era o Guilherme I, ainda havia uns poderes paralelos, ou leis paralelas. Agora não mais. A partir do Henrique II, eles começam ali a uniformizar as leis, que passa ali a valer, pelo menos na prática, no papel, para todos. Agora, só que a nobreza, os nobres dentro da Inglaterra, eles confrontavam muito o rei, porque eles se sentiam incomodados com o excessivo poder a esse rei. Aí o rei, em negociações, e até por pressão da nobreza, ele foi obrigado a assinar a chamada Magna Carta. E o que era a Magna Carta, né, de 1215? Era um documento onde o rei concordava, né, ao assinar, ele concordava em entrar em acordo com o parlamento em determinadas leis. Quando pretendesse aumentar impostos, por exemplo, mudar impostos ou impor impostos, ele tinha que negociar primeiro com o parlamento. Ou seja, esses caras trabalhariam juntos. Foi um grande passo, gente. Porém, grande parte dos reis não seguiam a Magna Carta. Eles elevavam impostos de acordo com a sua vontade. Bom, algo interessante que nós devemos guardar conosco é que, assim como ocorreu na Inglaterra, também na França, a briga política ela vai ser marcada por uma briga religiosa. Nós vamos ter, por exemplo, dentro da França, grande parte dos huguenotes calvinistas sendo perseguidos. Nós vamos ter, na Inglaterra, grande parte dos presbiterianos e também dos puritanos, que eram calvinistas também sendo perseguidos. Quer dizer, então não foi só uma briga política, foi uma briga religiosa também de quem estava no poder perseguia a quem não era da sua religião. Né? Bom, dentro da França, né, a centralização ela começa ali em 1285, né, com Felipe IV, né, que gradativamente ele foi realizando aquele processo de unificação. Como eu falei, ele vai quebrando as leis paralelas para unificar o poder. Agora é assim, como eu falei agora há pouco, assim como ocorreu com a Inglaterra, a França ela foi muito beneficiada, né, quando nós falamos de centralização do poder, de formação do Estado, pela Guerra dos 100 Anos, como eu falei agora há pouco, né, que na verdade durou 116 anos. Né? Por que ela foi aí até bastante beneficiada? Porque, como nós dissemos, a França, no primeiro momento, ela teve muitas vitórias, no primeiro momento da guerra. E os ataques ingleses acabaram unindo cada vez mais o povo, porque tinha um inimigo externo comum. Então, se a França, como a Inglaterra também, eram vários feudos, mas agora estão lutando juntos contra o inimigo comum, que são os ingleses, como eu falei, desperta esse sentimento nacionalista, esse sentimento nacional dentro da população francesa que começa a se organizar e se unir cada vez mais, quer dizer, sentindo-se pertencente a algo maior, como eu disse, do que uma pequena comunidade, do que um feudo, por exemplo. E lembrem que há algo interessante nessa Guerra dos 100 Anos sobre a figura de Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma camponesa, jovem ainda, que há relatos de que ela teria recebido mensagem dos céus, né, para o rei da França, né, que estava em guerra com a Inglaterra. E ela teria, né, conseguido chegar, dentro dessa proposta dela, porque ela falou, chegar a participar de batalhas pela França. Ela chegou a ser incorporada, né, em batalhas. Imaginem, uma mulher na Idade Média, na transição para a moderna, melhor, né, na transição já,
né, ainda da Idade Média, uma mulher pobre camponesa que lutou, né, pela França. Mas ela foi capturada pelos ingleses e ela foi condenada, né, no tribunal da Inquisição. Quer dizer, então, dentro da França, a Joana d'Arc ela teve destaque, mito ou não, como alguns até criticam, mas a Joana d'Arc ela foi, vamos dizer assim, um exemplo, né, para as pessoas, né, quando nós falamos de de ter um objetivo comum, que a França estava acima de todos, né, nessa luta contra os ingleses, e aí eles conseguem se unir e vão formar o Estado Nacional francês. Então percebam do que eu falei, não esqueçam, por favor. Lá na Inglaterra, nós tivemos a chegada do Henrique, né, que domina os saxões, né, e aí começa o processo de unificação. Aqui começa com Felipe IV. Né? Se lá foi em 1066, na Inglaterra, aqui foi, né, no século XI, aqui já foi para o século XIII, o processo de formação, né, do Estado Nacional francês. Bom, aí o que nós temos? Agora falando de Portugal e Espanha. Península Ibérica. Né? A Península Ibérica, gente, deixa eu passar aqui para a gente verificar. Está aqui, ó. Antes de ser Portugal, aqui nessa região, e o restante é Espanha, nós tínhamos 4 grandes reinos: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Essa área aqui, ó, né, que foi considerado também um califado, ela foi dominada pelos muçulmanos, árabes muçulmanos, que estavam na jihad, no processo de expansão, de conquista de áreas de domínio dos infiéis. Né? Quer dizer, quem não era muçulmano. Eles dominaram a área. E aí, esses reinos, principalmente a partir ali de Castela, eles se organizam para quê? Para tentar expulsar o inimigo comum, que eram os muçulmanos, para expulsá-los da região. Resultado disso, gente, é que gerou as chamadas guerras, voltando para cá, de reconquista. Que foram então as guerras de reconquista? Seriam a luta dos ibéricos para expulsar da península os muçulmanos. Né? E nisso, né, o que nós vamos ter aí? Olha só. Os muçulmanos chegam à região no século VIII, no início do século VIII, né, quando eles vão dominar parte da Península Ibérica. E esses ibéricos, eles começam a lutar para a sua emancipação. Né? Por exemplo, né, 2 nobres dos cavaleiros franceses foram contratados, como era comum na época. Né? Você vai contratar mercenários até, né, cavaleiros, para tentar expulsar os muçulmanos. Né? Que foi lá o Dom Henrique e Dom Raimundo, né, primos, né, que eram franceses, para lutar, para expulsar da península os muçulmanos. Aí eles conseguem expulsar os muçulmanos mais para o sul, né, esses 2 franceses, e aí o Dom Henrique ele ganha o chamado Condado Portucalense, né, que ficava exatamente nessa área aqui. E que gradativamente ele consegue levar o processo de independência. Ele consegue levar, né, Portugal à independência. Por qual motivo? Quer dizer, na verdade, propriamente não ele, mas o filho dele, porque ele ganha um condado de presente como recompensa por ter expulsado mais para o sul os muçulmanos. Ele ganha o condado, mas esse condado ainda tinha ligação com os reinos de Leão e Castela. Aí ele pretendia a unificação, tanto que ele morre e não conseguiu a unificação. Quem vai conseguir a unificação vai ser o filho dele, né? Que Dom Henrique de Borgonha, que vai conseguir o processo de centralização, ou melhor, de separação de Portugal do reino de Castela. Então ele consegue o processo de separação. Portugal ele se forma em 1143. Portugal é considerado, né, dentro dessa escala de formação do Estado Nacional como o primeiro deles. Né? O primeiro grande a se formar foi Portugal, já em 1143. Bom, após isso, a Espanha ainda não tinha se formado. Percebam lá, no século XII, forma-se Portugal, a partir da expulsão dos muçulmanos. Mas a Espanha ainda continuou lutando. Ela só consegue expulsar os muçulmanos de lá em 1492. É quando forma-se a Espanha, quando eles expulsam os muçulmanos de Granada.
que era o último reduto dos muçulmanos dentro da Península Ibérica. Bom, agora, um dos processos que levou principalmente a essa, que marcou, melhor dizendo, a história espanhola, foi a Inquisição, gente. A Inquisição espanhola, ela matou muita gente. O governo político, né, a política, ela se misturou com a religião. E nesse processo, né, o Tribunal da Santa Inquisição, quem não lembra, o Tribunal do Santo Ofício, era aquele tribunal religioso que investigava e até punia os hereges. Quem era o herege? Aquele que discordava da fé cristã católica. E aí muitos foram perseguidos, judeus, aí, ó, muçulmanos, os cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Os judeus recém-convertidos. Então eles foram muito perseguidos, acusados de traição até. Claro que isso aí era mais uma estratégia de poder centralizar o poder dentro, né, da Espanha, recém-formada a partir de 1492. Bom, aí o que nós temos agora é o seguinte, né? Fala um pouco sobre o que foi a peste negra, né, que ocorreu ali no século XIV. Ela tem um período de pico, né, ali no século XIV, na metade dele, mas depois em outras áreas que ele acabou se expandindo. Vamos ver um pouco do vídeo sobre para perceber o que foi, né, essa peste negra e a influência que ela teve naquele período daquelas sociedades. No fim do século XIII, a Europa ainda vivenciava as intensas transformações iniciadas no século X. O aumento da população e da produção agrícola havia favorecido as atividades comerciais, estimulando a expansão dos espaços urbanos. Nas cidades, começavam a surgir as primeiras universidades, ao mesmo tempo em que apareciam novos artistas e escritores. Esse crescimento, porém, foi seriamente abalado pelas diversas crises e infortúnios que marcaram o século XIV. Em 1314 e 1315, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis prejudicaram o cultivo do trigo, causando fome e desnutrição. Mas a principal crise foi provocada pela epidemia de peste negra, que ao longo desse século se espalhou pela Europa, matando cerca de 1/3 da população do continente. Acredita-se que a doença, transmitida por pulgas contaminadas alojadas em ratos, tenha chegado à Europa a partir da Ásia, onde devastou populações inteiras. A porta de entrada do continente europeu provavelmente foi a cidade de Constantinopla, um dos principais entrepostos comerciais do período. Depois dos primeiros sinais de contaminação, morria-se geralmente em menos de uma semana com o corpo tomado por dores, febres e manchas negras. Muitas pessoas achavam que podiam contrair a peste negra pelo ar ou pelo contato com os infectados. E assim vários doentes acabavam abandonados, sem cuidados, enquanto os mortos se acumulavam pelos espaços. Na tentativa de proteger as populações locais, diversas cidades fecharam suas portas, enquanto muitos se isolaram no campo, deixando os lugares atingidos pela doença quase vazios. Em uma sociedade marcada pela fé, as catástrofes eram interpretadas como castigo divino. As doenças, consideradas punições aos pecadores, deveriam ser purgadas por meio de rezas, promessas e autoflagelos. Grande parte da população também buscava culpados, e o furor recaía sobre os tradicionais excluídos do mundo medieval, como os judeus e os leprosos. Devastadora por anos, a epidemia começou a perder força a partir de 1352, mas manteve-se presente no continente até o final do século XIV, ajudando a compor um quadro de intensa crise ao lado da fome, da subnutrição e dos conflitos como a Guerra dos 100 Anos. Nos séculos seguintes, a peste negra voltou a marcar o cenário europeu e mundial diversas vezes, sempre provocando enorme pânico.
e assim tornou-se uma espécie de trauma duradouro, um verdadeiro mito, sinônimo de desordem social e fim dos tempos. Hoje, o medo em relação a doenças contagiosas é ainda bastante presente, principalmente devido ao intenso fluxo de pessoas e mercadorias entre os países. As ameaças de pandemias como a gripe A têm mudado drasticamente as rotinas das populações mundiais. Ao mesmo tempo, estimulam o trabalho da comunidade científica na busca por soluções preventivas e por novos métodos de tratamento. Bem, gente, percebam, né, da peste negra algo bem importante a comentarmos aí. Foi um período, né, como nós já dissemos, de transição, mas um período de medo. Percebam aí como a sociedade ainda era muito marcada, né, por essa religiosidade e ela influenciava muito na vida das pessoas. Como nós dissemos, né, como disse o nosso vídeo, melhor dizendo, as pessoas elas acreditavam que era castigo divino e muitas vezes não buscavam a cura. E é mais um evento nesse processo de transição, né, da Idade Média para a Moderna. Aí, mas de que forma ele vai colaborar para a centralização do poder? Gente, enfraquece o poder dos senhores feudais. Muitas pessoas morrendo, né, as revoltas elas se multiplicam por conta disso, e aí muitos senhores feudais buscam proteção do rei, que vai centralizando gradativamente esse poder. Bom, vamos falar agora sobre os chamados teóricos, os teóricos do absolutismo. Aquelas pessoas que defendiam esse absolutismo. Né? Então, só para nós recordarmos o que é o absolutismo, é quando o rei ele centraliza o poder. É quando o rei ele não tem apenas o poder executivo, ou seja, de colocar em prática as leis. Ele também cria leis. Ele pune pessoas. Ou seja, quando esse rei ele consegue agregar os três poderes distintos, executivo, legislativo e judiciário. Só que, nessa época, vamos perceber que ainda há uma ligação muito forte entre o poder temporal, o poder do rei, e pessoas que, marcados pela religiosidade, defendiam esse poder do rei. Aqui, por exemplo, nós vamos falar sobre o Nicolau Maquiavel. Esse, gente, descartem aí essa influência do emocional nas atitudes, que era o que ele pregava. O Nicolau Maquiavel, gente, é considerado como o fundador, né, da ciência política moderna. Dizia ele que não devemos agir com a emoção, né, mas que nós devemos agir com a razão para permanecer no poder. Dizia ele o seguinte: qualquer pessoa que crescer importância ao seu lado, sendo você um governante, arruma uma forma de destruí-lo, ou ele vai tomar o seu poder. Você, enquanto governante, pode ser o mais feroz dos lobos, mas diante do povo, seja o mais dócil e singelo cordeirinho. Ou seja, para ele não importava como. O importante era você conseguir se consolidar no poder. Então isso praticamente ele passa a ser, gente, um manual, né? Vamos dizer assim, um manual de escrivaninha colada na tua cama ali para leitura política, né? As pessoas, governantes, passaram a buscar o Maquiavel, né? Vamos dizer assim, no livro dele, né? No Príncipe, que é o livro dele, né? No Príncipe como um livro obrigatório, né? Como se fosse um manual político. Né? Quer dizer, então ele mostrava o governante como estar no poder, como se consolidar nesse poder, estar e mandar realmente. Dizia ele ainda, você pode atrair contra você qualquer ira, qualquer ódio, menos do povo. Porque só o povo, com o apoio do povo, você pode permanecer no poder. Ou seja, ele leva a racionalidade para a política. Quer dizer, não adianta agir com emoções, mas com a razão. Bom, outro autor, dois autores, o Jean Bodin, ou Bodin, como queiro, e o Bossuet.
Eles pregaram a chamada teoria do direito divino dos reis. O que era isso? Que se o rei estava no poder, era a vontade de Deus. Logo, não havia ninguém na terra para contestar esse ser que está no poder, né, que é quase divino. Quer dizer, o rei estava no poder porque era uma vontade de Deus. Então, logo, ninguém poderia contestar esse rei, a não ser Deus. Quer dizer, eles estão trazendo a base para a concentração do poder nas mãos do rei, para ele se tornar esse rei absolutista, que manda e desmanda, que determina vontades. Mas o que eu coloco sempre, vamos ter cuidado numa coisa. Muitas vezes coloco o seguinte: olha, o rei tinha poderes irrestritos, totalmente restritos. Não era bem assim. Ele mandava, desmandava, assim, mas ele tinha que fazer agrados à nobreza, tinha que fazer agrados à igreja, ele tinha que ser diplomático também, vez por outra, porque senão eles poderiam dar um golpe e tirá-lo do poder. Né? Então ele tinha que também ter jogo de cintura, vamos dizer assim. Né? Ele tinha que ser político mesmo, saber negociar, né? Ser diplomático. Bom, então Jean Bodin ou Bodin, né? E Jacques Bossuet, Teoria do Direito Divino dos Reis. Reis não poderiam ser contestados, a não ser, né, por Deus, vamos dizer assim. Outro, gente, Thomas Hobbes, né, escreveu o livro O Leviatã. No Leviatã, o Hobbes ele falou sobre a necessidade das pessoas de criarem algo que esteja acima delas, que muitas vezes não é perceptível, não se consegue perceber, mas a gente consegue sentir a presença desse algo que está acima das pessoas, que é o Estado, que são as leis. Como seria isso? Quando ele fala de um contrato, um pacto, ele diz o seguinte, que as pessoas elas têm mentalidades diferentes. E muitas sociedades elas cresceram bastante e agregam pessoas muito diferentes, até de cultura diferente, de hábitos diferentes. A tendência é a briga, os atritos entre essas pessoas. Para evitar esse atrito, essas pessoas firmaram um pacto, um acordo, um contrato social, vamos dizer assim. E esse contrato seria o quê? Criar as leis, o Estado, para atenuar essas diferenças, criando leis para evitar os atritos. Então, quer dizer, ele ensina, ou praticamente está ensinando, né, esse governante a se consolidar, está a se consolidar no poder. Né? Então, esses aí, como nós trazemos agora, seriam os principais teóricos do absolutismo. Claro que há outros também, mas isso aqui nós consideramos fundamentais para o entendimento desse processo. Bom, gente, então aqui nós falamos sobre a formação do Estado Nacional. Não esqueçam que o Estado moderno, o Estado Nacional, é aquele Estado onde quebram-se os poderes paralelos dos senhores feudais e o rei agrega poderes. Esse Estado Nacional ainda, né, o Estado moderno, o Estado Nacional, normalmente institui-se uma língua, institui-se moedas, institui-se pesos, medidas, né? A religião oficial, por exemplo. Então, quebram-se os poderes paralelos. Né? A diversidade ela acaba sendo colocada em segundo plano, porque tenta-se uniformizar essa sociedade. Né? Uniformizar quando falamos de centralização do poder e de leis. Bom, ficamos por aqui e aguardo vocês para as nossas próximas videoaulas. Grande abraço em todos e até a nossa próxima aula.